Turma, para a gente terminar a nossa aula de ostomias, eu vou falar agora para vocês sobre a traqueostomia, tá bom? Então, a traqueostomia, ela é um espaço, assim como os outros, né? Que é colocado entre a segunda e a terceira cartilagem da traqueia, isso para auxiliar o paciente na respiração, tá? Então, quando um paciente permanece por muito tempo com intubação orotraqueal, que é aquela sondinha que passa na boca, ele fica com a sonda passando aqui, ó, antes da laringe, da faringe, né? Vem aqui naquela região, pelas cordas vocais. Então, ele fica passando muito tempo naquelas cordas vocais ali, e o período prolongado pode trazer lesão às cordas vocais do paciente. Por essa razão, é que é necessário que o paciente faça uma traqueostomia. A traqueostomia fica bem aqui nessa fúrcula, né, que nós temos aqui, ó. Isso aqui, ó. Então, fica abaixo das cordas vocais. Não há uma regra, tá bom? Propriamente dita, mas normalmente pacientes que têm necessidade de um suporte de intubação maior do que 15, 20 dias acabam tendo indicação de realizar a traqueostomia, tá bom? Então aqui, ó, pessoal, para vocês entenderem, bem nesta altura aqui, né, estaria as cordas vocais e o tubo orotraqueal ou nasotraqueal passa por aqui, passando pelas cordas vocais, chegando até aqui, né? Até a carina do pulmão. Já a traqueostomia fica exatamente aqui, ó, abaixo das cordas vocais e também é um tubinho que chega aqui na carina do pulmão, que é na divisão dos brônquios, tá bom? Bom, ela é feita para auxiliar o paciente a respirar e tá exatamente assim, ó. É feita uma abertura, como vocês estão vendo aqui, e por esta abertura passa-se essa cânula. A cânula é pequena, tá vendo? Ó? É uma cânula pequenininha, por quê? Porque já tá bem abaixo aqui na traqueia do paciente, tá? Existe cânula assim metalizada e existe cânula, como vocês estão vendo aqui, ó, que é de plástico. Tanto faz uma ou outra, isso aí vai depender da escolha do médico em relação ao tipo de paciente, à necessidade do paciente. Ambas fazem a mesma função, tá bom? Se o paciente vai permanecer por um período e ele há pretensão de retirada desta tráqueo mais para frente, não há problema nenhum. Quando o médico decidir que vai fechar este espaço, ele retira este tubo e esta abertura aqui ela volta a fechar e o paciente volta a respirar por via aérea normal, né? Então, por via aérea superior. Para que a gente entenda, ela precisa ser fixada, tá vendo? Então, é colocado esse fixador que passa atrás do pescoço do paciente e aqui serve exatamente para o paciente respirar. Existem alguns pacientes que, quando querem falar, é necessário que se coloque uma válvula de fala aqui para que o paciente consiga emitir som. Ao contrário disso, o ar saindo por aqui, ele não ativa as cordas vocais. Então, o paciente não consegue ter fala, tá bom? Normalmente, pacientes traqueostomizados não têm fala se ele não tiver ou a válvula ou ele fechar este buraco aqui para que o ar passe e vibre as cordas vocais e aí sim permita que o paciente emita o som, tá bom? Bom, para nós lá na enfermagem, na UTI, é importante que mesmo o paciente com traqueostomia, que a gente mantenha a higiene oral desse paciente, então embora ele não utilize aqui no caso, né, esse paciente que eu estou mostrando para vocês, nem utiliza a boca para alimentação, nem para respiração, é importante que a gente mantenha sempre a higiene oral desse paciente. E mais importante que isso, essa imagem que eu trouxe aqui para vocês, está falando em relação à aspiração das vias aéreas. Certamente vocês devem ter aprendido com o professor de introdução que a aspiração das vias aéreas inferiores já não é mais uma atividade do técnico de enfermagem, ela ficou restrita ao enfermeiro ou ao fisioterapeuta. Mas é importante que vocês saibam que existem dois dispositivos de aspiração de vias aéreas inferiores. Aqui, ó, tá vendo? É uma sonda que certamente vocês viram o professor demonstrar lá. Esta monta estéreo, ele vai colocar aqui, isso aqui vai chegar até o pulmão do paciente
para aspirar as vias aéreas. Aqui, ó, reparem que o paciente está ligado ao ventilador mecânico, ó. Essa traqueiazinha aqui significa que o paciente está ligado ao ventilador mecânico. E não há necessidade de retirar para colocar a sonda. Existe um dispositivo que está aqui ensacadinho, onde eu estou passando o mouse, e ele permite fazer a aspiração sem a desconexão do ventilador mecânico do paciente. Então, para que vocês saibam, é importante que conheçam tanto o sistema aberto de aspiração de secreções, quanto o sistema fechado. Aqui, ó, eu errei. Então, coloquem aí o correto. Aqui é sistema fechado de aspiração de secreções, tá? Aqui é aberto, aqui é fechado. Dá pra ver porque é aberto. Aberto porque a gente desconecta o tubo, tá vendo? Ó? O tubo a traqueia de ventilação do paciente. E aqui fechado porque o tubo de ventilação permanece ligado enquanto a gente faz a aspiração. Então, não esqueçam de corrigir aqui. Aqui é sistema fechado de aspirações, tá bom? Eu frisei novamente, mesmo o paciente com traqueostomia, é importante realizar a higiene oral, sempre evitando desconectá-lo do tubo, né, da tráqueo, não molhando em excesso, como nós já vimos, higienizando todos os dentes, como nós já vimos, observando o aspecto da mucosa e hidratando os lábios, porque o paciente não terá secreção oral por não estar nem respirando nem comendo, e aí os lábios ficam ressecados, tá bom? Aqui eu reforcei de novo o cuidado geral com paciente entubado, lembrando que o paciente está entubado com a tráqueo, significa que o tubo não está passando pela boca, mas ele está respirando por aqui. E se há necessidade de ventilação mecânica, os cuidados são os mesmos, tá? Então, verificar sempre se a conexão está se as conexões estão fechadas, se ela está realmente conectado, verificar se o paciente está ligado ao monitor multiparamétrico, olha lá, ó, e se o oxímetro está funcionando, porque isso garante que a ventilação está adequada, não desconectar os tubos de ventilação nunca, e cuidado para não tracionar, porque reparem que a cânula de traqueostomia é curta. Se de repente a gente puxa sem querer numa virada do paciente, ela sai completamente. E embora haja um buraco aqui, né, uma abertura artificial, recolocar uma sonda de traqueostomia pode ser um procedimento bastante complicado. E se o paciente ficar sem, ele entra em parada respiratória e consequente parada cardíaca, podendo a ter o óbito, né, como consequência de um erro da enfermagem, por exemplo. Então, desconectar, puxar, tracionar a traqueostomia é uma condição muito grave. Não pode, porque se sai aqui da mucosa, é difícil colocar, relocar ela novamente lá. Isso porque o local pode estar bastante demasiado e aí impede, né, o retorno desta cânula no local. Então é sempre importante aqui, ó, cuidado para não tracionar os tubos, tá bom? Por último, pessoal, nós vamos ver os estomas urinários, tá? Então, saindo aí do estoma traqueal, que serve para a respiração, nós vamos entrar nos estomas urinários, ou seja, as aberturas que são feitas no sistema urinário para que o paciente elimine a urina, tá? Quais são os tipos? Aqui, ó, os mais comuns: ureterostomia cutânea. Olha o nome, urétero, expor a uretra, a região cutânea. Isso para que o paciente consiga fazer a eliminação da diurese. Pielostomia cutânea, é lá no rim, né? Nos néfrons, né? Então lá em cima ele expõe, né, a saída da urina direto do rim. E por último, a vesicostomia. Vesículo é bexiga. Então é uma abertura direto da bexiga. A vesicostomia também pode ser chamada de cistostomia cutânea, tá? Cisto significa bexiga, então também é uma abertura na bexiga para retirada da urina. Aqui eu coloquei para vocês o exemplo mais comum que nós temos, que é a cistostomia, ó. Cistostomia suprapúbica ou a vesicostomia, que é a abertura na bexiga. Reparem que aqui, ó, não passa nada pela região peniana do paciente. A sondinha, ela é colocada
exatamente aqui na região da bexiga. Reparem que aqui, ó, vocês conseguem ver no desenho, ó. Então, o caminho natural da urina seria sair da bexiga, passar pela uretra e chegar aqui na saída pelo pênis. Nesse caso, toda a região da uretra peniana não está sendo utilizada e aí sai direto aqui, ó, da região suprapúbica, ou seja, é feita uma abertura direto pela bexiga, tá bom? O que é importante a gente entender como cuidado de enfermagem? É um sistema fechado de urina. Então aqui, ó, no finalzinho, está conectada a bolsa coletora. E ele não pode ser desconectado, ele tem que ser considerado um sistema fechado, tá bom? Então é sempre importante a gente manter a técnica para qualquer coisa que a gente vá fazer. E a coisa mais comum que a gente faz nesses casos ou é o esvaziamento da bolsa ou é a coleta de urina. Então, a coleta de urina precisa ser considerada uma técnica asséptica, porque se trata de um sistema fechado, tá bom? E aqui eu coloquei para vocês, ó, alguns reservatórios. Então, se o paciente tiver com aquela sonda, vai ficar aqui nessa bolsa. Aqui eu coloquei o finalzinho da bolsa para vocês verem, ó, a bolsa é assim. Ou pode ser também uma bolsa tipo a de colostomia, só que a gente chama de equipo não, desculpa, a gente chama de equipamento coletor de cistostomia, que é a bolsinha de Caraia. Lembra que lá na colostomia tinha aqui esse adesivo ó, e a gente tinha que medir o tamanho? Aqui não é diferente, tá bom? É a mesma coisa, só que é sempre um tamanho padrão. A gente vai encaixar a sonda aqui dentro e aqui vai ficar vazando, né, o conteúdo uretral, o conteúdo vesical do paciente. Eu deixei a diferença para vocês aqui que normalmente as crianças nós não colocamos bolsa coletora, a gente coloca direto a fralda, né, para fazer a absorção aí da urina que for sair. E em pacientes adultos nós usamos qualquer um desses tipos de bolsa aqui, tá bom? Bom, cuidados de enfermagem gerais aí, vamos lá, ó. Aquele ali eu coloquei da colostomia. Vejam, aqui é importante que nas cistostomias a gente mantenha sempre o padrão de ter a coleta de exames de forma asséptica e sempre a gente mantém a ideia de que é um sistema fechado. Então a gente não pode, principalmente, desconectar a bolsa coletora. Eu vou deixar no próximo vídeo, eu ia falar já agora emendado, mas eu vou deixar no próximo vídeo a coleta de exames. E aí a gente vai incluir a coleta de exames de urina. E aí fica mais fácil de vocês entenderem o que eu estou falando a respeito de não desconectar o sistema, tá bom? Até o próximo vídeo, gente.